Neurocoaching na formação e desenvolvimento de equipes de alta performance organizacional. Direitos autorais. Estudo e pesquisa. Professor Roberto de Oliveira. A aplicação do neurocoaching, entendido como um processo de coaching, processo estruturado de desenvolvimento de pessoas com foco em metas, fundamentado em evidências da neurociência, ciência que estuda o funcionamento do sistema nervoso, especialmente o cérebro, tem se mostrado uma das abordagens mais promissoras para organizações que desejam construir equipes de alta performance de forma sustentável. Ao integrar conhecimentos sobre cérebro, emoção, motivação e comportamento com metodologias avançadas de liderança, gestão de pessoas e educação corporativa, esse campo abre uma frente robusta para palestras, treinamentos, programas de desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional. Contratantes que investem em programas de neurocoaching tendem a observar aumento da produtividade, engajamento, cooperação, criatividade e capacidade de enfrentar mudanças, ao mesmo tempo em que reduzem absenteísmo, rotatividade e conflitos improdutivos. Linhas de pesquisa e de trabalho prático particularmente atrativas para palestras e treinamentos incluem neurociência da confiança e da segurança psicológica em equipes, neurocoaching aplicado à liderança de alta performance, regulação emocional e prevenção de adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, desenvolvimento de cultura de feedback, retorno estruturado de informações para melhoria, baseada em evidências neurocientíficas, neuroaprendizagem em ambientes corporativos e metodologias para transformar times técnicos em times colaborativos de alto desempenho. Ao mostrar para decisores organizacionais que é possível alinhar ciência, resultados mensuráveis e bem-estar das pessoas, o tema ganha grande apelo comercial e estratégico, posicionando palestrantes e consultores que dominam esse conteúdo como parceiros de alto valor para empresas que buscam vantagem competitiva e inovação sustentada. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Resumo. O presente artigo analisa o papel do neurocoaching na formação e no desenvolvimento de equipes de alta performance organizacional, em perspectiva interdisciplinar, articulando contribuições da neurociência, da psicologia organizacional, dos estudos sobre liderança e do campo do coaching profissional. Parte-se do pressuposto de que o desempenho coletivo não depende apenas de competências técnicas, mas de padrões mentais, emocionais e relacionais que podem ser estimulados, ressignificados e treinados por meio de intervenções baseadas em evidências. A revisão de literatura contempla autores clássicos e contemporâneos sobre inteligência emocional, liderança ressonante, segurança psicológica, motivação e aprendizagem no trabalho, bem como estudos recentes sobre coaching e neurociência aplicada às organizações. Discute-se como o neurocoaching pode contribuir para o fortalecimento do autoconhecimento, da autorregulação emocional, da autoconfiança e da consciência coletiva de equipes, favorecendo a construção de contextos de confiança, sentido compartilhado e responsabilidade mútua por metas. Apresentam-se, ainda, achados de pesquisas internacionais sobre engajamento e desempenho, que indicam lacunas significativas entre o potencial humano disponível e os resultados efetivamente obtidos nas organizações, o que reforça a relevância de abordagens integrativas como o neurocoaching. Por fim, o artigo propõe implicações práticas para o desenho de programas de desenvolvimento de equipes baseados em neurocoaching, bem como recomenda novas linhas de pesquisa empírica, especialmente em contextos brasileiros, de modo a consolidar um campo de atuação cientificamente fundamentado e socialmente relevante. Palavras-chave: neurocoaching, equipes de alta performance, neurociência organizacional, liderança, desenvolvimento de pessoas. Introdução. A crescente complexidade dos ambientes organizacionais, marcada por transformações tecnológicas aceleradas, competitividade global e exigência por inovação contínua, tem desafiado modelos tradicionais de gestão e desenvolvimento de pessoas. Dados recentes da Organização Internacional Gallup indicam que, em 2023, apenas cerca de 23% dos trabalhadores no mundo declaravam-se ativamente engajados em seus trabalhos, enquanto uma parcela significativa permanecia indiferente ou ativamente desengajada, com impactos diretos em produtividade, qualidade e clima organizacional. Gallup, 2023. Esse cenário sugere que grande parte do potencial humano disponível nas organizações permanece subutilizado, o que tem estimulado a busca por metodologias mais sofisticadas para a formação de equipes de alto desempenho. Nesse contexto, o neurocoaching tem emergido como uma abordagem inovadora ao integrar princípios do coaching profissional com achados da neurociência sobre funcionamento cerebral, emoções, motivação, aprendizagem e mudança de comportamento. Rock, 2009, Boyatzis, Jacques, 2018. Segundo o Itimori, 2017, o coaching se distingue por promover a autonomia do coach, pessoa acompanhada em processo de coaching, por meio de perguntas estruturadas, escuta ativa e foco em metas.
Ao incorporar evidências neurocientíficas, o neurocoaching acrescenta uma camada explicativa e operacional sobre como determinadas práticas de comunicação, feedback e gestão emocional podem facilitar ou dificultar processos de mudança e de desempenho em nível individual e coletivo. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser assim formulado: de que maneira o neurocoaching pode contribuir, de modo sistemático e baseado em evidências, para a formação e o desenvolvimento de equipes de alta performance nas organizações contemporâneas? A hipótese central é que intervenções em neurocoaching, ao trabalharem simultaneamente crenças, hábitos emocionais, padrões de atenção e dinâmicas relacionais, favorecem a construção de contextos de alta performance mais sustentáveis e saudáveis que abordagens centradas apenas em metas e controle. O objetivo geral deste artigo é analisar criticamente as contribuições potenciais do neurocoaching para o desenvolvimento de equipes de alta performance, à luz da literatura científica nacional e internacional. Como objetivos específicos, busca-se contextualizar o conceito de neurocoaching e diferenciá-lo de outras modalidades de coaching e treinamento, discutir evidências da neurociência e da psicologia organizacional relevantes para a formação de equipes de alto desempenho, confrontar abordagens clássicas de liderança e gestão de equipes com perspectivas contemporâneas baseadas em neurociência, e propor implicações práticas e linhas de pesquisa futuras para a aplicação do neurocoaching em organizações brasileiras. A justificativa acadêmica reside na necessidade de integrar campos de conhecimento ainda frequentemente tratados de forma fragmentada, tais como neurociência, liderança, coaching e gestão de pessoas, oferecendo um quadro teórico e prático mais coerente para o estudo de equipes de alta performance. Do ponto de vista social e organizacional, justifica-se pelo crescente adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, pelo aumento de transtornos ansiosos e depressivos e pela dificuldade de conciliar alta demanda por resultados com preservação da saúde e do engajamento das pessoas, OMS, 2022, WHO, 2019. Ao investigar o neurocoaching como possível resposta a essas tensões, busca-se contribuir com soluções que promovam desempenho e bem-estar de forma simultânea e não excludente. Autores como Goleman, 2012, e Boyatzis, Goleman e McKee, 2013, já apontavam, há pelo menos 2 décadas, que a inteligência emocional e a liderança ressonante constituem diferenciais essenciais em contextos de alta complexidade. Estudos posteriores em neurociência social demonstraram que a qualidade das interações entre líderes e equipes ativa circuitos neurais associados à confiança, cooperação e aprendizagem, ou, em sentido oposto, à ameaça, ao medo e à retratação defensiva. Carter, Cushman, 2019, Lieberman, 2013. O neurocoaching dialoga diretamente com essas evidências ao propor intervenções que consideram como o cérebro humano reage a metas, erros, recompensas, desafios e relacionamentos no contexto de trabalho. Assim, a introdução deste artigo visa não apenas situar o leitor quanto ao estado da arte do tema, mas também provocar a curiosidade sobre o potencial ainda pouco explorado do neurocoaching na formação de equipes de alta performance, especialmente em realidades organizacionais brasileiras, onde convivem, de maneira tensa, modelos de gestão hierárquicos e iniciativas contemporâneas de inovação e colaboração. DESENVOLVIMENTO. A compreensão do neurocoaching exige, em primeiro lugar, a delimitação conceitual do coaching e de seu diálogo com a neurociência. Uitmori, 2017, define coaching como o processo de desenvolver o potencial de uma pessoa, liberando sua capacidade de maximizar seu desempenho. Uitmori, 2017, p. 15, enfatizando que o papel do coach não é ensinar, mas facilitar a aprendizagem. Grant, 2013, em revisão sistemática sobre coaching no contexto de trabalho, destaca que os efeitos positivos de programas de coaching incluem melhorias em metas, resiliência, bem-estar e desempenho percebido, embora a qualidade metodológica dos estudos ainda varie consideravelmente. Esses achados sugerem que o coaching, quando bem conduzido, já constitui uma ferramenta relevante para o desenvolvimento de pessoas e equipes. O neurocoaching, por sua vez, amplia esse escopo ao fundamentar práticas de coaching em descobertas da neurociência cognitiva e afetiva. Rock, 2008, propôs o modelo SCARF, sigla em inglês para status, posição social percebida, certainty, certeza, autonomia, relatedness, relacionamento, e fairness, justiça, como um referencial para compreender como determinados estímulos organizacionais são codificados pelo cérebro como ameaça ou recompensa. Em termos simples, o modelo indica que, quando pessoas percebem perda de status, incerteza extrema, falta de autonomia, isolamento ou injustiça, regiões cerebrais associadas à ameaça são ativadas, reduzindo capacidade de raciocínio complexo, criatividade e colaboração. Rock, 2008. Em contrapartida, quando esses elementos são satisfeitos, aumenta-se a probabilidade de engajamento, aprendizagem e comportamento pró-social.
Programas de neurocoaching para equipes, ao considerarem conscientemente esses fatores, podem desenhar interações, reuniões, feedbacks e processos decisórios que favoreçam o engajamento e a performance coletiva. Boyatzis e Zizak, 2018, destacam ainda a distinção entre sistemas neurais associados ao modo analítico e ao modo empático de funcionamento. Em suas pesquisas com neuroimagem, os autores observaram que o engajamento excessivo do sistema analítico, típico de ambientes corporativos centrados apenas em tarefas e resultados, tende a inibir redes neurais relacionadas à empatia, visão de futuro e motivação intrínseca. O neurocoaching, ao incentivar conversas de desenvolvimento que integrem metas de desempenho com propósito, valores e relações, estimula a ativação do que os autores chamam de sistema neural orientado às pessoas, favorecendo não apenas bem-estar, mas também performance sustentável. Boyatzis, Jacques, 2018. Quando se considera a formação de equipes de alta performance, a literatura clássica sobre equipes já apontava, desde a década de 1990, a importância de elementos como propósito comum, metas claras, papéis bem definidos, habilidades complementares e responsabilidade mútua. Katzenbach, Smith, 1994. Hackman, 2002, enfatiza que equipes de alto desempenho não dependem apenas de indivíduos talentosos, mas de condições estruturais que incluem uma tarefa desafiadora, composição adequada do grupo, normas que favoreçam o desempenho e acesso a recursos e coaching apropriado. Em perspectiva mais recente, Edmondson, 2019, introduz o conceito de segurança psicológica, entendido como a percepção compartilhada de que o grupo é seguro para assumir riscos interpessoais, reconhecer erros, fazer perguntas e discordar sem medo de retaliação. Estudos empíricos associam segurança psicológica a maior inovação, aprendizagem e desempenho em equipes de diferentes setores. Edmondson, Lei, 2014. O neurocoaching, ao articular esses conceitos, pode atuar como um catalisador da segurança psicológica e das condições de alta performance. Em processos de trabalho com equipes, o coach que domina princípios neurocientíficos compreende que críticas públicas humilhantes, metas inatingíveis, comparações destrutivas ou ambiguidade crônica de papéis tendem a acionar sistemas de ameaça, levando a respostas de luta, fuga ou congelamento, expressas em comportamentos como defensividade, silêncio, resistência passiva ou conflitos agressivos. Em contrapartida, quando o processo de coaching de equipe valoriza a construção de confiança, o reconhecimento de conquistas, a clareza de expectativas e a coautoria de decisões, são estimulados circuitos de recompensa, associados à dopamina e à ocitocina, que favorecem sensação de pertencimento e motivação para contribuir. Damasio, 2012, Lieberman, 2013. Autores brasileiros têm contribuído para a compreensão do comportamento humano nas organizações sob a ótica motivacional e afetiva. Bergamini, 2018, enfatiza que a motivação no trabalho é influenciada por significados subjetivos atribuídos às tarefas e às relações, e não apenas por incentivos externos. Chiavenato, 2020, ao tratar de gestão de pessoas, destaca a importância de sistemas que valorizem o desenvolvimento humano como fator estratégico e não apenas operacional. Quando essas perspectivas são conectadas ao neurocoaching, torna-se evidente que a formação de equipes de alta performance deve ir além do treinamento técnico e da definição de metas, incluindo um trabalho sistemático com crenças, emoções e narrativas que permeiam o cotidiano da equipe. Do ponto de vista da inteligência emocional, Goleman, 2012, demonstrou, com base em extensos estudos, que competências como autoconsciência emocional, autorregulação, empatia e habilidades sociais explicam uma parcela significativa da eficácia de líderes e equipes em comparação com habilidades puramente cognitivas. Nas últimas décadas, pesquisas empíricas reforçaram que equipes lideradas por gestores emocionalmente inteligentes tendem a apresentar maiores índices de coesão, satisfação e desempenho. Cote, 2017, Aslan, Osata, 2018. O neurocoaching se apropria desses achados ao desenhar intervenções que ampliem a consciência emocional de líderes e membros de equipe, ensinando estratégias de regulação que evitam tanto a repressão quanto o transbordamento descontrolado de emoções, especialmente em situações de conflito, pressão por resultados e mudanças organizacionais. Outro eixo relevante para o neurocoaching é a noção de mentalidade de crescimento, formulada por Dweck, 2017. De acordo com essa autora, pessoas com mentalidade fixa tendem a acreditar que talentos e inteligência são traços imutáveis, reagindo defensivamente a erros e críticas, enquanto aquelas com mentalidade de crescimento compreendem habilidades como passíveis de desenvolvimento por meio de esforço e estratégias adequadas. Em equipes, mentalidades fixas favorecem climas de culpa, competição predatória e medo de exposição, ao passo que mentalidades de crescimento promovem aprendizagem coletiva e experimentação responsável.
Processos de neurocoaching podem auxiliar equipes a identificar narrativas fixistas presentes em sua cultura e substituí-las por narrativas baseadas em aprendizagem, resiliência e melhoria contínua, o que converge com evidências de neuroplasticidade, segundo as quais o cérebro mantém capacidade de reorganização ao longo de toda a vida. Kolbe, Dib, 2014, Kandel et al., 2014. Além da revisão teórica, estudos empíricos sobre coaching e neurociência oferecem subsídios importantes. Grant, Curtain e Barton, 2009, em pesquisa quase experimental com gestores, observaram que intervenções de coaching no local de trabalho aumentaram resiliência, desempenho em metas e bem-estar, sugerindo que a qualidade das conversas entre líder e liderado tem efeitos mensuráveis. Passmore e Rehman, 2012, discutem o conceito de coaching baseado no cérebro, destacando como conhecimentos sobre atenção, memória e emoção podem tornar intervenções de coaching mais efetivas e éticas. Boyatzis, Smith e Van Osten, 2019, descrevem o coaching com compaixão, isto é, centrado em empatia genuína e visão de futuro positiva, como mecanismo para ativar redes neurais associadas ao sistema nervoso parasimpático, reduzindo o estresse e favorecendo a aprendizagem. No que se refere especificamente a equipes de alta performance, estudos de Salas, Sims e Burke, 2005, e Mathieu et al., 2017, evidenciam que variáveis como coesão, comunicação aberta, coordenação e liderança compartilhada estão associadas a melhores resultados. Mais recentemente, trabalhos como o de Kozlovsky e Eugen, 2006, reforçam que equipes são sistemas adaptativos complexos, nos quais padrões de interação e significados compartilhados importam tanto quanto estruturas formais. O neurocoaching, ao adotar uma visão sistêmica da equipe e trabalhar com processos de sentido e emoção que emergem em reuniões, projetos e interações cotidianas, alinha-se a essa compreensão contemporânea. Em termos de prática, programas de neurocoaching de equipes costumam combinar sessões coletivas e individuais, nas quais são explorados aspectos como visão e propósito da equipe, valores compartilhados, clareza de papéis, padrões de comunicação, gestão de conflitos e rituais de reconhecimento. Diferentemente de treinamentos tradicionais expositivos, que frequentemente acionam apenas o processamento cognitivo superficial, o neurocoaching busca envolver sistemas emocionais e motivacionais por meio de exercícios de reflexão guiada, visualização de cenários desejados, narrativas sobre experiências significativas e construção colaborativa de compromissos. Ao mesmo tempo, são ensinadas técnicas de autorregulação baseadas em evidências, como práticas breves de atenção plena, atenção deliberada ao momento presente, respiração diafragmática para redução de ativação fisiológica em situações estressantes e reestruturação cognitiva de pensamentos automáticos disfuncionais. Siegel, 2010, Kabat-Zinn, 2013. Ao confrontar abordagens tradicionais de gestão de equipes, centradas em comando e controle, com a proposta do neurocoaching, torna-se evidente uma mudança de paradigma. Modelos clássicos de liderança transacional, focados principalmente em recompensas e punições, podem gerar resultados de curto prazo, mas tendem a produzir, ao longo do tempo, climas de medo e conformismo. Bass, Riddle, 2006. Em contraste, abordagens transformacionais e ressonantes, que inspiram, desenvolvem e envolvem seguidores em torno de um propósito comum, mostram maior aderência aos achados da neurociência sobre motivação intrínseca e cooperação. Boyatzis, Goleman, McKee, 2013. O neurocoaching opera como metodologia para concretizar, no cotidiano, esses princípios, ajudando líderes e equipes a transformar intenções em práticas observáveis. No contexto brasileiro, há desafios adicionais relacionados a traços culturais e estruturais, como elevada distância de poder, tendência à centralização decisória e presença de estilos de liderança paternalistas ou autoritários em diversos setores. Hofstede et al., 2010, Mota, Vasconcelos, 2011. A implementação de programas de neurocoaching precisa considerar essas especificidades, promovendo um equilíbrio entre respeito a contextos locais e estímulo à construção de culturas mais participativas e colaborativas. Estudos nacionais sobre coaching e desenvolvimento de liderança sugerem que, quando bem adaptadas, práticas de coaching favorecem maior autonomia, responsabilidade e engajamento entre trabalhadores brasileiros. Bussabi, Russo, 2013, Lages, O'Connor, 2015. Finalmente, a discussão sobre neurocoaching e alta performance deve incluir uma reflexão ética. A utilização de conhecimentos sobre o cérebro e o comportamento humano em contextos organizacionais pode ser orientada por princípios de desenvolvimento e cuidado, mas também corre o risco de ser instrumentalizada para intensificar controle e exploração, caso não haja compromisso explícito com a dignidade e o bem-estar dos trabalhadores. Tacheto, Herman, 2019.
Assim, delineia-se a necessidade de códigos de conduta que orientem coaches, gestores e consultores no uso responsável do neurocoaching, garantindo transparência de objetivos, respeito à confidencialidade e alinhamento a valores de justiça e inclusão. Em síntese, o desenvolvimento teórico e empírico aqui apresentado indica que o neurocoaching oferece um arcabouço promissor para a formação e o fortalecimento de equipes de alta performance, na medida em que integra dimensões cognitivas, emocionais, relacionais e culturais do trabalho em equipe. Ainda assim, permanece a demanda por pesquisas empíricas mais robustas, especialmente estudos longitudinais e conduzidos em contextos organizacionais brasileiros, que permitam avaliar de forma rigorosa os efeitos específicos de intervenções em neurocoaching sobre indicadores objetivos e subjetivos de desempenho e bem-estar. Conclusão. O presente artigo buscou analisar, à luz de literatura nacional e internacional, como o neurocoaching pode contribuir para a formação e o desenvolvimento de equipes de alta performance organizacional. Partiu-se da constatação, apoiada em dados de entidades como a Gallup e a Organização Mundial da Saúde, de que existe um gap significativo entre o potencial humano disponível nas organizações e os níveis de engajamento, saúde e desempenho efetivamente alcançados, o que torna urgente a busca por abordagens mais integradas de desenvolvimento de pessoas e equipes. Ao conceituar o neurocoaching como integração entre práticas de coaching e evidências da neurociência, verificou-se que essa abordagem possibilita compreender, com maior precisão, como fatores como status, previsibilidade, autonomia, relacionamento e senso de justiça modulam respostas cerebrais de ameaça e recompensa, impactando diretamente a cooperação, a criatividade e a capacidade de aprendizagem de equipes. A articulação com teorias de inteligência emocional, liderança ressonante, segurança psicológica e mentalidade de crescimento reforça a ideia de que equipes de alta performance dependem menos de pressões externas e mais da construção consciente de contextos que favoreçam motivação intrínseca, confiança, propósito compartilhado e responsabilidade mútua. A análise crítica da literatura sobre equipes e liderança mostrou que modelos tradicionais de comando e controle tendem a acionar sistemas neurais de defesa, produzindo climas de medo e conformismo, enquanto abordagens transformacionais e centradas nas pessoas se mostram mais alinhadas às descobertas recentes da neurociência social. Nesse cenário, o neurocoaching emerge como metodologia concreta para traduzir princípios abstratos de liderança e aprendizagem em práticas diárias, por meio de conversas estruturadas, feedbacks construtivos, desenvolvimento de competências emocionais e ressignificação de crenças limitantes em nível individual e coletivo. Do ponto de vista prático, o artigo sugere que programas de neurocoaching para equipes incluam diagnóstico cuidadoso do contexto, definição clara de objetivos compartilhados, combinação de sessões individuais e coletivas e utilização de técnicas de autorregulação emocional e de facilitação de diálogo embasadas em evidências. Recomenda-se, ainda, que tais programas sejam integrados à estratégia de gestão de pessoas e de negócios, evitando-se tratá-los como iniciativas pontuais e desconectadas. Em contextos brasileiros, a adaptação cultural torna-se fundamental, de modo a dialogar com práticas e valores locais e, ao mesmo tempo, promover culturas organizacionais mais participativas e colaborativas. Em termos de pesquisa, identificam-se diversas oportunidades para aprofundar o conhecimento sobre neurocoaching e alta performance. Estudos quantitativos e qualitativos comparando equipes que participam de programas estruturados de neurocoaching com grupos controle poderiam contribuir para mensurar efeitos sobre indicadores como engajamento, desempenho, inovação, rotatividade, absenteísmo e saúde mental. Investigações que explorem a experiência subjetiva de líderes e membros de equipe durante processos de neurocoaching também seriam valiosas para compreender mecanismos de mudança e fatores de sucesso ou fracasso dessas intervenções. Por fim, ressalta-se a importância de um compromisso ético explícito no uso do neurocoaching em organizações, orientado por valores de respeito, transparência, confidencialidade e promoção do bem-estar. A integração entre desempenho sustentável e cuidado com as pessoas não é apenas possível, mas necessária em sociedades que aspiram a modelos de desenvolvimento mais humanos e equitativos. Nesse sentido, o neurocoaching se apresenta como campo fértil tanto para práticas profissionais inovadoras quanto para a produção de conhecimento científico interdisciplinar, capaz de aproximar, de forma responsável, ciência, trabalho e realização humana. Referências: 1. Aslan, S. Osata, M. Emotional Intelligence and Team Performance, The Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Management Economics and Business, v. 14, número 3, p. 667 a 683, 2018. 2. Bays, B. M. Riddle, R. E. Transformational Leadership. 2. Ed. New York, Psychology Press, 2006. 3. Bergamini, C. W.
Motivação nas organizações. 6. Ed. São Paulo, Atlas, 2018. 4. Boiatises, R. E. Goleman, D. McKee, A. O poder da inteligência emocional, a liderança que gera resultados. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013. 5. Boiatises, R. E. Jaque, A. I. Coaching with Compassion, Inspiring Health, Well-being, and Development in Organizations. Journal of Applied Behavioral Science, V. 54, número 2, p. 187 a 206, 2018. 6. Boiatises, R. E. Smith, M. L. Van Osten, E. The Ideal Self as the Driver of Intentional Change. Journal of Management Development, V. 38, número 1, p. 2 a 13, 2019. 7. Busabi, V. S. R. Russo, G. Coaching Executivo, a arte de desenvolver líderes. São Paulo, Saraiva, 2013. 8. Carter, R. M. Cushman, F. The Neural Basis of Moral Judgment. In. Du Bois, J. Schmidt, M. F. H. Org. Neuroethics. Chan. Springer, 2019. p. 49 a 70. 9. Chiavenato, I. Gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 5. Ed. Rio de Janeiro, Manoli, 2020. 10. Cote, S. Enhancing Leadership Effectiveness, The Role of Emotional Intelligence. Organizational Dynamics, V. 46, número 2, p. 77 a 84, 2017. 11. Damasio, A. O erro de descartes, emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 12. Dweck, C. S. Mindset, a nova psicologia do sucesso. São Paulo, Objetiva, 2017. 13. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 14. Edmondson, A. C. Lei, Z. Psychological Safety, The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, V. 1, p. 23 a 43, 2014. 15. Gallup, State of the Global Workplace 2023 Report. Washington, D.C., Gallup, 2023. Disponível em acesso em 15 de dezembro 2025. 16. Goleman, D. Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. 2. Ed. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 17. Grant, A. M. O Workplace, Executive and Life Coaching, an Annotated Bibliography from the Behavioral Science and Business Literature. Coaching, an International Journal of Theory, Research and Practice, V. 6, número 2, p. 103 a 116, 2013. 18. Grant, A. M. Curtain, L. Barton, G. Executive Coaching Enhances Goal Attainment, Resilience and Workplace Well-being, a Randomized Controlled Study. Journal of Positive Psychology, V. 4, número 5, p. 396 a 407, 2009. 19. Hackman, J. R. Leading Teams, Setting the Stage for Great Performances. Boston, Harvard Business School Press, 2002. 20. Hofstede, G. et al. Cultures and Organizations, Software of the Mind. 3. Ed. New York, McGraw-Hill, 2010. 21. Kabat-Zinn, J. Viver a Catástrofe Total, Como Enfrentar o Estresse, a Dor e a Doença Utilizando a Sabedoria do Corpo e da Mente. São Paulo, Palas Athena, 2013. 22. Kandel, E. R. et al. Principles of Neural Science. 5. Ed. New York, McGraw-Hill, 2014. 23. Katzenbach, J. R. Smith, D. K. The Wisdom of Teams, Creating the High Performance Organization. Boston, Harvard Business School Press, 1994. 24. Kolbe, B. Dib, R. Searching for the Principles of Brain Plasticity and Behavior. Cortex, V. 58, p. 251 a 260, 2014. 25. Kozlovsky, S. W. J. Eugen, D. R. Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams.
Psychological Science in the Public Interest, v. 7, número 3, p. 77 a 124, 2006. 26. Lages, A. O'Connor, J. O livro de coaching, guia prático para alcançar os resultados que você deseja. 2. Ed. Rio de Janeiro, Quality Mark, 2015. 27. Lieberman, M. D. Social, Why Our Brains Are Wired to Connect. New York, Crow, 2013. 28. Mathieu, J. E. et al. Team Effectiveness 1997 a 2017, A Review of Recent Advancements and a Glimpse into the Future. Journal of Management, v. 43, número 6, p. 2204-2227, 2017. 29. Mota, F. C. P. Vasconcelos, I. F. G. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. 4. Ed. São Paulo, Atlas, 2011. 30. OMS, Organização Mundial da Saúde, Mental Health at Work, Policy Brief. Geneva, RU, ILO, 2022. Disponível em acesso em 15 de dezembro 2025. 31. Pasmori, J. Reman, H. Developing a Neuroscientific Approach to Coaching, An Interview with Jonathan Pasmori. Coaching, An International Journal of Theory, Research and Practice, v. 5, número 2, p. 146 a 150, 2012. 32. Rock, D. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, número 1, p. 1 a 9, 2008. 33. Rock, D. Quiet Leadership, 6 Steps to Transforming Performance at Work. New York, HarperCollins, 2009. 34. Salas, E. Sims, D. E. Burke, C. S. Is There a Big Five in Teamwork? Small Group Research, v. 36, número 5, p. 555 a 599, 2005. 35. Senji, P. M. A quinta disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 20. Ed. Rio de Janeiro, Bestseller, 2012. 36. Siegel, D. J. Mindsight, A Nova Ciência da Transformação Pessoal. Rio de Janeiro, Rocco, 2010. 37. Tacheto, P. Herman, C. Ética e Coaching, Reflexões sobre a Instrumentalização do Sujeito nas Organizações. Revista de Administração Mackenzie, v. 20, número 3, p. 1 a 25, 2019. 38. Uitmori, J. Coaching para Performance. 4. Ed. Rio de Janeiro, Quality Mark, 2017. 39. WHO, World Health Organization. Mental Health in the Workplace, Information Sheet. Geneva, WHO, 2019. Disponível em acesso em 15 de dezembro 2025. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.